Bom dia a todos. Gostou, né? Eu queria primeiramente agradecer o convite que me foi formulado pelo Dr. Márcio Barandier. Dizer que eu estou triplamente honrada por estar aqui, não só por estar falando no IAB, em evento organizado junto com o IBCCRIM, também por estar falando ao lado da doutora Silvana Battini. Quando o doutor Márcio me convidou, eu falei para ele, nossa, falar ao lado da doutora Silvana Battini, que responsabilidade. É uma tremenda professora, uma procuradora da República, que a despeito de suas posições rigorosas, não deixa de diuturnamente respeitar o advogado, respeitar o direito de defesa, discreta, quer dizer, é uma honra para o Ministério Público ter a doutora Silvana Battini nos seus quadros. E o terceiro motivo é estar numa mesa só com mulheres. E eu também comentei com o doutor Márcio, quando eu vi o número de mulheres e homens no evento, e ele falou, olha, foi uma coincidência. E eu fico mais feliz ainda, porque não foi pensada essa paridade. Ele convidou pessoas que ele entendia que eram competentes, e o que se fez foi isso. Então, é muito melhor do que uma ação afirmativa quando a coisa acontece dessa forma. Naturalmente, as mulheres são convidadas e ocupam o espaço que já deveriam estar ocupando há bastante tempo. Dito isso, eu vou iniciar a minha fala com uma frase do Umberto Eco. Ele falou sobre isso depois de uma cerimônia na Universidade de Turim, em 2015. É o seguinte, ele dizia, as mídias sociais deram o direito à fala a legiões de imbecis que anteriormente falavam só no bar, depois de uma taça de vinho, sem causar dano à coletividade. Diziam imediatamente a eles para calar a boca, enquanto agora eles têm o mesmo direito à fala que um ganhador do Prêmio Nobel. E Humberto Eco dizia isso a respeito de imbecis. E aí eu digo, não só imbecis, e falo isso com todo respeito aos imbecis, mas também deram fala a mentirosos e ofensores da honra alheia numa magnitude nunca antes vista, né? É bem verdade que essa questão dos meios de comunicação já é uma preocupação há muito tempo, e principalmente nas eleições, que é uma oportunidade em que o espraiamento de informações de qualidade é muito importante. Mas essa já é uma preocupação da comunicação em geral há muito tempo. Nos Estados Unidos, por exemplo, eu peguei esse histórico para citar a fonte do professor Diogo Reis, um artigo que ele escreveu sobre fake news e eleições. Ele diz que nos Estados Unidos, já no século XIX, com o barateamento do papel, o desenvolvimento tecnológico da imprensa, isso já passou a ser uma preocupação, né? Esse espraiamento de informações falsas, inverídicas, deturpadas. É até interessante, é um dado interessante que nos Estados Unidos a imprensa, até um tempo atrás, a Suprema Corte dizia que os jornais deveriam, lá é mais fácil, claro que o sistema é bipartidário, não tem essa profusão de partidos que eu duvido que alguém aqui saiba, sem olhar no Google agora, quantos partidos existem, e se olhar no Google é capaz de encontrar fake news também, mas o fato é que a Suprema Corte entendia que o espaço deveria ser equitativo entre candidatos e partidos. E depois de um tempo, esse entendimento foi superado, desde que o jornal, se não der espaço equitativo, informe. Eu não estou dando espaço porque eu estou apoiando a candidatura de fulano ou de Beltrano. É diferente, bem ou mal, é mais honesto, não é subliminar a mensagem. Aqui a gente sabe que a imprensa apoia um ou outro sem dizer expressamente estou apoiando um ou outro, e aí é preciso ter uma percepção muito aguçada para ver muitas vezes o que está por trás daquilo. Mas o que eu queria dizer é que, de fato, já desde a imprensa normal, escrita, isso já era uma preocupação. Depois, no século XX, com rádio, televisão, a preocupação é que, eventualmente, candidatos mais midiáticos, mais carismáticos, com uma expressão verbal melhor, pudessem ter vantagens sobre os outros. Claro que isso acontece, a gente sabe. Estão aí as equipes de marketing, de propaganda, para justamente ajudar o candidato a fazer media training, né? Ajudar o candidato a aprimorar a sua expressão em rádio, televisão, de forma a se sair vencedor no embate. Só que, de fato, com a
internet e a mídia social, né, a rede social especificamente, isso ganhou um patamar muito mais elevado, isso, né, foi alçado, essa preocupação foi alçada a um patamar muito mais elevado, porque o espectador não é mais só passivo, né? Antigamente as pessoas viam televisão, ouviam rádio, liam jornal. Agora o espectador interage também, produz informação, repassa informação, cria informação. E é por isso que Humberto Eco dizia que as mídias sociais, as redes sociais, a internet deu espaço para uma legião de imbecis e também, particularmente na época de eleição, a mentirosos e ofensores da honra alheia que, de alguma forma, trazem um dano para as eleições, para o equilíbrio que deve haver nas eleições, para a lealdade, como a doutora Silvana falou, que deve haver nas eleições. Mas a doutora Silvana também menciona a liberdade de expressão, quer dizer, até que ponto as informações imbecis, mentirosas ou ofensoras da honra alheia devem ser coibidas, né? Até que ponto se pode chegar? E aí eu queria dar um exemplo, não estou chamando o sujeito que falou isso de idiota não, tá? Que fique bem claro, é uma opinião até, a conclusão dele, eu não concordo com a conclusão dele, mas o que eu queria era mostrar a diferença entre fato verdadeiro ou não verdadeiro e opinião. Recentemente um jornalista famoso fez um vídeo, e esse vídeo circulou e chegou a mim por WhatsApp, óbvio, em que ele dizia que em 2015 as empresas estatais tiveram um prejuízo de 35 milhões, que em 2019 as empresas estatais tiveram um lucro de 70 bilhões, eu falei milhões? Bilhões. E ele chega a dizer que em 2015, quando tiveram um prejuízo de 35 bi, ele ressalta, era o último ano do governo Lula-Dilma. E, obviamente, ele não fala o nome de ninguém no governo atual, mas ele fala agora, em 2019, a gente já está em 2020, agora, no ano passado, em 2019, já passamos para um lucro de 70 bi. Ele até comete uma imprecisão, porque, na verdade, os 35 bi ao qual ele faz referência não é das estatais, é só da Petrobras. E, aliás, eu queria aproveitar a oportunidade para registrar a presença do Dr. Marcelo Zenkner, que é um gigante é o diretor internacional de compliance da Petrobras e um gigante nessa tentativa e sucesso de empreender políticas de integridade dentro da Petrobras. Então, ele está aí para não me deixar de mentir. Então, vamos lá. A informação é verdadeira ou quase verdadeira com essa pequena imprecisão em relação ao prejuízo de 2015. De fato, houve. E aí ele conclui, sabe por que agora tem lucro e na época tem prejuízo? Porque agora não tem mais corrupção. Aí a gente vai olhar em 2010, e eu não quero nem entrar aqui, se tem corrupção, se não tem corrupção, certamente estão fazendo um esforço enorme para que não tenha, mas a questão não é essa. A questão é que a afirmação não pode ser comprovada, que é por isso. É possível comprovar se tinha ou não tinha prejuízo, são números. É possível comprovar se tem ou não tem lucro atualmente, são números. Mas dizer que uma coisa é consequência da outra é uma opinião que não pode ser comprovada. Até porque se a gente vai olhar, e aí eu dizia, em 2010, a Petrobras teve lucro de 35 bi. E se a gente pensar que a Lava Jato vem em 2014, a gente deve imaginar que em 2010 a corrupção não era pequena, que a Lava Jato tratava de fatos, pelo menos ocorridos nos últimos 10 anos. Então, fato é, em 2010, provavelmente, tinha bastante corrupção. Em 2010 teve lucro. Então, é evidente que a corrupção tende, isso também é quase um fato, que quando há corrupção em determinado órgão público ou empresa pública, a gestão tende a ser deficiente, porque o funcionário público, o gestor público, não necessariamente faz aquilo que é melhor para a gestão. Então, isso também é uma obviedade. O que preocupa são essas afirmações feitas de forma tão simplórias como essa que eu acabei de mencionar. Agora, é fake news?
o que esse jornalista falou. No caso, é um jornalista e nós não estamos falando de pleito eleitoral nesse momento. Mas, se um político faz uma afirmação dessa nas próximas eleições para presidente, é fake news dizer isso é porque não tem mais corrupção? Me parece que não. Me parece que não. É a opinião dele. É opinião. Opinião você pode concordar ou não concordar, mas não me parece que seja desleal. Você tem capacidade de olhar aquilo lá, não, os fatos são esses, mas eu não concordo com isso. Eu não concordo. E aí eu comecei a pensar, mas como é que a gente desenvolve um critério para isso? O que pode ser considerado fato falso ou verdadeiro e o que é só opinião? Eu pensei num critério filosófico de um grande filósofo chamado Karl Popper, que desenvolveu a teoria da refutabilidade ou falseabilidade. Ele dá um exemplo dos gansos. Ele fala, é possível afirmar que só tem gansos brancos. Mas alguém pode achar um ganso preto. Então, o que você tem é que provar, através do teste da falseabilidade, se determinada afirmação pode ser considerada verdadeira. Você não tem que provar que ela é verdadeira. Você tem que fazer o teste da falseabilidade. Você tem que ver se você exauriu todos os instrumentos para dizer que aquilo pode ser considerado falso ou verdadeiro. Achar todos os gansos do mundo, por exemplo, para ver que não tem nenhum ganso preto. Claro, isso é início do século XX, né? Ele estava querendo afastar só o processo indutivo dentro da filosofia, mas o fato é que chama atenção para isso. A gente precisa estabelecer um critério mínimo, a despeito de eu concordar com a doutora Silvana no sentido que a forma nas eleições é muito mais importante do que o conteúdo, e eu acho que ela tem até legislação bastante aplicável, mas um critério mínimo para determinar o que pode ser considerado fake news, quer dizer, o que pode ter a falseabilidade testada ou não. O que é mera opinião, porque opinião não pode ter falseabilidade testada. A gente nunca, nesse exemplo que eu dei, vai conseguir testar o quanto da diminuição da corrupção dentro das estatais causou o aumento ou diminuição de prejuízo de lucro. E tem 1000 fatores, além do mais. Tem preço do dólar, tem valor do dólar, tem preço do petróleo, tem 1000 questões que estão envolvidas nisso. Então, é uma opinião, ele tem, ok. E o próximo candidato que for falar, combater o governo anterior, pode dizer, olha, é por isso sim que teve lucro. Ok, não me parece que isso seja fake news, porque não pode ser falseada a afirmação. Bom, então essa é uma questão, a questão do conteúdo da fake news. O que a gente tem, então, nas eleições atualmente? Quem lembra do vídeo de um candidato ao governo de São Paulo que foi divulgado, né, nas eleições passadas? Esse seria um caso claro de indiscutível fake news. E isso é muito grave, muito importante, porque é a tal da deepfake. São instrumentos recentíssimos. Eu li outro dia uma entrevista com um professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, em que ele dizia que há 18 meses, ele fala 18 meses, esses instrumentos que antes estavam adstritos aos estúdios de Hollywood, hoje estão na mão de qualquer pessoa. Então, esses vídeos fakes, que é o que eles chamam de deepfake, né? Quem entende dessa área de tecnologia chama de deepfake, são realmente perigosíssimos, porque podem transformar realmente, indiscutivelmente, um vídeo verdadeiro numa fake news, que foi o caso, a gente sabe de quem eu estou falando, né, do caso Dória. E isso se espalha com muita facilidade. Eu acreditei, não sei se todo mundo aqui viu e acreditou, mas eu particularmente acreditei no vídeo, até que aquilo fosse tido como deepfake. E claro que aquilo tem um potencial enorme de abalar o equilíbrio das eleições, é evidente, né? Bom, então essa é a questão do conteúdo, é muito importante, do que é verdade, o que é mentira. Uma outra questão importante é a opinião com ofensas que não configuram realmente fake news, mas que, como a doutora Silvana já mencionou, são sim coibidas, né? Todos os crimes contra a honra estão previstos na lei eleitoral e podem dar ensejo à instauração de ações penais posteriores, estão no Código Eleitoral, artigo 324 seguinte, e também previstos em resolução do TSE, a resolução 23.551,
que diz no parágrafo 1º do artigo 22 que a livre manifestação do pensamento do eleitor identificado ou identificável na internet somente é passível de limitação quando ocorrer ofensa à honra de terceiros ou divulgação de fatos sabidamente inverídicos. E aí, eu trouxe aqui dois precedentes do TSE, um do ministro Admar Gonzaga, eu acho que ele não está mais lá, saiu, e o outro do ministro Barroso. Olha que interessante, o ministro Admar Gonzaga menciona essa resolução do TSE e diz que nos termos do artigo 33 caput, parágrafo 1º da resolução do TSE 23551, a atuação da Justiça Eleitoral em relação a conteúdos divulgados na internet deve ser realizada com a menor interferência possível no debate democrático, a fim de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, limitando-se às hipóteses em que, mediante decisão fundamentada, sejam constatadas violações às regras eleitorais ou ofensas a direitos de pessoas que participam no processo eleitoral. Aqui ele está falando da retirada do conteúdo e isso é uma questão importante que no Brasil foi definida dessa maneira. Só pós decisão fundamentada é que o conteúdo é retirado, quer dizer, não existe aquela obrigatoriedade prévia dessas empresas de divulgação de conteúdo na internet retirarem aquilo que seja de alguma forma ofensivo. Na linha da jurisprudência dessa Corte, as ordens de remoção de propaganda irregular, como restrições de direito à liberdade de expressão, somente se legitimam quando visam a preservação da rigidez do processo eleitoral, a igualdade de chances entre candidatos e a proteção da honra e da imagem dos envolvidos na disputa. E aí tem um voto do Barroso muito interessante, que fala de um caso que eu acho que qualquer pessoa consideraria ofensivo o suficiente, né? E ele não considerou. Vamos lá, no caso, extrai-se da moldura fática do acórdão recorrido que, a matéria foi manchete do jornal e veio acompanhada de foto de 3 pessoas mortas. 2, embora a reportagem contenha informações verídicas, o jornal omitiu que o candidato foi acusado de homicídio na modalidade culposa, porque a manchete era condenado a homicídio, aí 3 pessoas mortas. Além de ter deixado de informar que o fato aconteceu mais de 16 anos antes do pleito. O fato tinha acontecido 16 anos antes. Não diz qual é o tipo de homicídio, mas deve ser um acidente de trânsito, 3 pessoas mortas. A matéria foi veiculada, como a doutora Silvana bem lembrou, nos últimos dias da campanha eleitoral. E embora na primeira página do periódico constasse a impressão de 10 mil exemplares, a nota fiscal que atesta o pagamento pela confecção de 60 mil unidades da edição. Aí lá na frente ele fala isso tudo, e fala, tal moldura fática permite concluir que no caso a veiculação da notícia extrapolou o exercício regular da liberdade de imprensa. Mais do que uma matéria sensacionalista ou de adoção de posição desfavorável por parte do jornal, os elementos fáticos extraídos do acórdão apontam que se trata de reportagem que, embora com conteúdo verídico, foi distorcida com potencial de prejudicar a imagem do candidato. Ocorre, porém, que diante das peculiaridades do caso concreto delineadas no acórdão regional, não ficou configurada a gravidade da conduta para desequilibrar a disputa. Isso porque os fatos noticiados de cunho verídico já tinham sido levados a conhecimento do eleitorado em 2 eleições anteriores, foi veiculada uma única reportagem desfavorável ao candidato, havendo, por outro lado, reportagem favorável a ele na edição anterior. Não houve diferença entre resultado nas urnas e as pesquisas realizadas anteriormente à veiculação do jornal, tendo em vista que pesquisas anteriores à veiculação já indicavam que o candidato exposto negativamente estava em segundo lugar. E não ficou comprovado qualquer vínculo entre os candidatos que se elegeram e o periódico. Já vai. Enfim, particularmente eu não concordo com essa decisão. Eu acho que assim, é muito parecido com o caso que a doutora Silvana mencionou, da Jandira Fegali, porque me parece claro que tem gravidade sim, suficiente, o sujeito ser chamado de homicida, se foi divulgado, o brasileiro tem memória curta, o que aconteceu há 4 anos atrás ninguém lembra, então se foi divulgado antes e já foi desmentido, isso é uma outra questão, e o fato é que a Lei Complementar 64 de 90, que trata da inelegibilidade, diz, isso foi inserido na lei em 2010, que para a configuração do ato abusivo não será considerada a potencialidade do fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das circunstâncias que o caracterizam. Quer dizer, o que ele diz, que não foi, não alterou, não tem como verificar isso na prática tão precisamente. Então, o que a lei diz é que você não precisa verificar se alterou, e sim verificar em abstrato se é grave o suficiente
suficiente para alterar naquele tipo de situação. E me parece que poucos dias antes da eleição, o sujeito com 3 cadáveres do lado, sendo acusado de homicida, não é legal para a quantidade de votos dele, né? Enfim, então... Mas isso é importante para mostrar como nós estamos ainda num terreno muito pantanoso, sim. E a gravidade, como a doutora Silvana bem lembrou, é que nós estamos falando de interferência do Poder Judiciário nas eleições, que não tem representatividade popular. Então, isso é muito perigoso, é muito grave. De alguma forma, assim, é preciso que haja um entendimento um pouco mais uniforme em relação ao que seja ou que não seja fake news. E, finalmente, eu queria trazer, coincidentemente, doutora Silvana, eu trouxe aqui um precedente que se aplica realmente de forma muito parecida com... Cadê? Já me perdi aqui nos precedentes. Com o caso da Jandira Fegali. E, nesse caso aqui... houve, sim, a anulação dos votos e a cassação do mandato. Foi aqui no TRE do Rio de Janeiro, não sei se alguém acompanhou isso. Era o candidato Elil Cardoso, de Itaboraí. E o que aconteceu ali, muito parecida a situação, foi o seguinte: envio de número expressivo de mensagens telefônicas de conteúdo inverídico e negativo a respeito de candidatos ao cargo de prefeito do município de Itaboraí na véspera e no dia das eleições. Mensagens que informavam que os votos para o então prefeito candidato à reeleição não seriam computados ante a impugnação de sua candidatura e outras que pugnavam para que os eleitores não votassem em forasteiros, referindo seus candidatos a Atineu Cortes e Márcio Panicê, que não são naturais da localidade. Aqui eles entenderam, e aí, claro, não é só uma questão de ser fake news ou não, é muito importante o que a doutora Silvana falou a respeito da forma. Eram mensagens anônimas, a lei eleitoral proíbe o envio de mensagens anônimas, certamente não contabilizadas. Quem fez isso provavelmente não contabilizou. O que se considerou aqui foi abuso de poder econômico, que gerou a cassação e a inelegibilidade. Então, é possível, claro, isso provavelmente rapidamente a ação penal foi ajuizada, até porque tinha um candidato que assumiria no lugar dele, que teve todo o interesse em fazer isso. Uma questão de prova também, aqui foi possível, a prova foi muito bem feita e foi possível verificar que aquilo partiu realmente da campanha de quem acabou se elegendo, e houve a cassação do mandato, uma situação muito parecida. E uma situação parecida em termos de conteúdo dúbio também, porque a doutora Silvana falou que a Jandira provavelmente é a favor do aborto. Será que ela é a favor do aborto ou será que ela é contra a criminalização do aborto? Né? Será que ela quer que todo mundo saia fazendo aborto por aí? Ou simplesmente ela acha que a melhor forma de ter menos aborto não é criminalizar, e sim que isso é uma questão de saúde pública, de prevenção à gravidez indesejada? Né? Então, a questão é muito essa, né? E, finalmente, eu não podia deixar de falar da tia doida, que a doutora Silvana também mencionou, né? Que todo mundo tem a tia doida do WhatsApp. Nesse caso, eu até passei por uma situação assim, não era tia doida, era amiga doida numa mesa de um restaurante, que falou que não ia votar em determinado candidato evangélico, porque ela era muito católica, e ela soube que ele ia derrubar o Cristo Redentor. No caso, eu deixei ela acreditar, eu não refutei, porque o resultado eu até entendi que era bom. Eu deixei ela acreditar naquilo. Eu pequei por omissão, mas eu não sou garantidora, então eu não tinha nenhuma obrigação de falar para ela, não, ele não vai derrubar o Cristo Redentor, não. Então eu deixei ela acreditar, ela não deve ter votado nele por causa disso. O Cristo está lá e ele foi eleito. Mas, claro que para tia doida ou amiga doida, não há necessidade nem possibilidade de aplicação de direito penal, de direito eleitoral, né? O que há, isso sim, é algo que tem que ser fomentado. Eu nem sei, doutora Silvana, se o TRE de alguma forma poderia legitimamente ter algum papel nisso. O que eu acho que tem que ser fomentado são as tais agências de fact-checking, que são muito importantes, porque é uma forma não penal, não judicial, não sancionatória de promover
promover um debate mais legítimo, né? Existem algumas já no Brasil que são credenciadas, deixa eu ver até aqui o nome da instituição internacional, que são credenciadas à International Fact-Checking Network, que são agência pública, agência Lupa, aos fatos, que justamente tem um papel muito importante, é fácil você checar, tem um papel muito importante no sentido de fornecer informações fidedignas, verdadeiras, de melhorar a qualidade do debate, que de fato, não há quem negue, está muito baixa, né? A qualidade do debate eleitoral está baixíssima. Então, eu acho que seria também um bom caminho e gostaria até de saber da doutora Silvana se o TRE, de alguma forma, pode ter um papel no fomento a essas agências. No mais, agradeço pela atenção. Obrigada. Bem, só posso agradecer essas duas falas brilhantes. É uma pena, realmente, como nós temos um tempo reduzido e temos ainda vários outros palestrantes também tão maravilhosos quanto para serem ouvidos. Eu tenho que fazer aquele papel de cerceadora, de controlar o tempo, o que não me agrada nem um pouco. Eu adoraria passar muito mais tempo ouvindo a doutora Silvana, a doutora Fernanda, falar de um tema que para mim é tão caro, porque hoje eu estou como secretária na Comissão de Dados e Privacidade da OAB. Acho até que a gente pode pensar em parcerias aqui com o IAB. Doutor Márcio, aproveito para agradecer o convite de estar aqui hoje. E esse assunto, ele realmente, aqui nós estamos focando mais dentro da esfera eleitoral, já que estamos falando do fake news, ou já me apropriando aqui do termo que a doutora Silvana trouxe, a desinformação, porque de fato é verdade, né, doutora Fernanda, que são muitas meia-verdades também que são divulgadas, ou até se extraem verdades, só que fora de contexto. E os exemplos que foram aqui trazidos foram excelentes, né? O da Jandira, também o que a doutora Fernanda trouxe de Itaguaí. As pessoas utilizam, né, verdades, mas fora de contexto, ou trazem assuntos de um passado muito remoto hoje, sem esclarecer isso. E, para além do fact-checking, que eu acho muito importante também, uma outra coisa, né, um outro assunto, um outro tema que nós debatemos muito na comissão, é também como que nós podemos preparar também aí a sociedade civil, nós, para nos preocuparmos um pouco também com essa informação que nós estamos recebendo, né? Acho que também tem que ser feito a parte educacional, um preparo para que você se preocupe com um mínimo de verificação daquela informação que você está lendo e está repassando. Verificar aquele meio, né? Seja um blog, seja um site, seja um meio jornalístico, quem tem credibilidade? Não tem no mercado? Hoje, infelizmente, as pessoas estão recebendo determinada matéria, determinada informação e repassando, muitas das vezes, lendo só a chamada, que normalmente é o mais apelativo. Quantas vezes, quando você realmente lê a matéria, você percebe que aquela chamada tem um cunho extremamente apelativo e não necessariamente está trazendo o que a matéria, o artigo como um todo traz. Então, também nós temos que nos preocupar em estarmos atentos a isso, em especial quando a gente pensa em replicar alguma coisa. É claro que nós temos muitas tias loucas, amigas loucas, mas, para além disso, nós precisamos também estarmos atentos, porque realmente é um terreno muito pantanoso, como colocou aqui a doutora Fernanda. Nós temos também a questão da liberdade de expressão, que deve ser respeitada. Então, a gente fica ali naquele limite muito tênue, né? A liberdade de expressão, o que extrapola, o que deve receber alguma punição. Então, também cabe a nós que estamos recebendo essa informação ter um mínimo de cuidado e um mínimo de avaliação sobre ela. E até também quero ouvir das duas palestrantes, tanto da doutora Silvana como da doutora Fernanda, o que elas pensam a respeito disso. Não sei qual de vocês preferem. Acho que eu respondo primeiro. Perfeito. A Fernanda, né? Bom, de início, vou te chamar de Fernanda, né? Vou te chamar de doutora Fernanda. Sobre a história das agências de fact-checking, a gente apostou bastante, né? Houve uma aposta muito alta nas agências de fact-checking como uma alternativa, digamos assim, de criar anticorpos. Todo mundo aqui já deve ter visto, né? Tem a agência Lupa, que você citou, tem a Comprova, que na verdade é um conglomerado de vários veículos de comunicação, tem o Fato ou Boato no Globo, tem boatos.org, tem uma série de outras.
E o que se esperava, na verdade, é que essas agências pudessem justamente fazer esse exercício da restauração da verdade. O triste é que nós temos algumas pesquisas bem recentes, depois eu posso te passar, estão publicando agora, tem alguns sociólogos, estudiosos, cientistas políticos de Minas, que fizeram uma pesquisa muito interessante com fake news e fact-checking. Então, eles dividiram, não vou saber te descrever a metodologia toda da pesquisa, mas o resultado da pesquisa, para ser bastante sintético, foi o seguinte. Num ambiente polarizado, em ambientes polarizados, como o que a gente está vivendo hoje no Brasil, no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, você vai ter, digamos assim, 30% polarizado à esquerda, 30% polarizado à direita e um centro aqui, digamos assim, mais neutro e mais flexível. A notícia é ruim. Fact-checking não tem nenhum efeito para quem está polarizado. Então, aquela sua amiga louca, se você levar a constatação da agência Lupa, ela não vai se sensibilizar com aquilo. Eu já vi isso acontecer com um amigo meu, que eu fui e mostrei e falei assim, olha aqui, ó, não é verdade, aqui eles checaram. Mas bem que tem cara de verdade, bem que podia ser. Considerando a pessoa envolvida, era bem provável que fosse verdade. Ele não vai se sensibilizar com aquilo, porque, na verdade, em ambientes polarizados, as pessoas não estão buscando a informação, estão buscando uma informação que confirme os seus próprios pré-julgamentos. Né? Ela não está querendo se informar, ela está querendo alguém que reafirme o seu preconceito, a sua ideia previamente estabelecida. Então, não tem efeito. A boa notícia é que nesse miolo, vamos falar aí de uns 35%, sei lá, essas pessoas são sensíveis, sim, ou são mais sensíveis ao fact-checking. Então, a outra notícia que essa mesma pesquisa trouxe é que, na verdade, as fake news podem causar bastante tumulto, mas a gente ainda não conseguiu mensurar qual é o verdadeiro impacto no desvio do voto, a pessoa mudar o voto com relação a partir de uma coisa. É uma coisa que a gente está em fase de investigação, são pesquisas extremamente importantes, que precisam ser feitas, não é a seara jurídica que vai fazer isso. Então, mas ainda assim, é óbvio que as empresas essas agências de fact-checking têm um valor, eu acho que não tem um valor até processual, vou te dizer. Nós, lá, a doutora Neide aqui, que é coordenadora nacional do Grupo de Trabalho Nacional de Crimes Cibernéticos, a gente veio discutindo isso. Algumas agências estão fazendo trabalhos, na verdade, de capacitação dos tribunais, vários tribunais brasileiros, porque vai capacitar o próprio servidor da Justiça Eleitoral para fazer o seu fact-checking. Olha, como que você faz, onde que você vai buscar. Nós estamos buscando essa mesma capacitação para promotores eleitorais e a utilização de checagens por agências vai ser importante na hora, por exemplo, de você fazer a sua prova nos autos. Olha, isso aqui é mentira, tanto que foi checado, quer dizer, há um selo aí que auxilia na configuração da materialidade do ilícito. Mas nas eleições municipais isso vai ficar um pouco mais difícil, mas na eleição geral, em que a gente tinha o mesmo impacto de uma mentira, né? Vamos lembrar do kit gay. O kit gay teve várias agências de checagem para dizer, não houve kit gay. Adiantou dizer que não houve? Não adiantou, né? Mas você tem uma verdade definida que, pelo menos processualmente, se você tivesse que entrar com uma medida judicial, processualmente você tem como configurar aquela materialidade do ilícito. Numa eleição municipal, como a gente vai ter uma pulverização muito grande ou espera-se que haja, é muito complicado essas grandes agências darem essa cobertura. Então, o que elas nos dizem, a gente já foi atrás, fomos conversar com várias delas, o que elas nos dizem é que não é que elas não vão atuar, mas elas só vão poder atuar nesses grandes trendings de mentira, né? Não vão poder atuar na mentira que está sendo divulgada em Itaboraí.
Não há. Mas, assim, as mentiras sobre urnas, que é uma coisa que sempre aparece. Então, as agências vão trabalhar nesses grandes trackings, mas vai ser uma eleição que vai ser um desafio muito grande para nós. É uma eleição municipal, a realidade é bem diferente. Então, você tem que garantir essa liberdade e, ao mesmo tempo, estabelecer esse limite. E ninguém sabe exatamente qual é esse limite e como fazer. Me parece que não existe nenhuma vacina, nenhuma mágica para anular o efeito. Existem várias coisas que podem ajudar a minimizar. Né? A fact-checking a atuação da Justiça Eleitoral também a atuação das próprias empresas provedoras que estão vindo, estabelecendo filtros, né, tecnológicos mesmo, quer dizer, um pouco de cada coisa que vai formar um cenário em que a gente possa conviver um pouco melhor com isso. Muito obrigada, doutora Silvana. Quer acrescentar alguma coisa, doutora Fernanda? A sua pergunta era sobre a questão da liberdade. É muito interessante isso que ela falou, porque, de fato, essa questão de um pouco de cada instrumento acabar melhorando o debate, melhorando a comunicação, é muito importante, mas nós ainda, uma pesquisa que eu esqueci até de ressaltar, feita pelo Instituto Ipsos, não sei se você conhece, Silvana, a pesquisa foi feita no final de 2017, chama Perigos da Percepção. Foram entrevistadas 29 mil pessoas em 38 países e o Brasil teve o segundo pior resultado em termos de percepção errônea entre realidade e fato. Quer dizer, a gente está só atrás da África do Sul, quer dizer, a gente tem que melhorar muito. Esses instrumentos têm que ser muito utilizados ainda de forma... justamente a educação midiática. Claro. É um processo mesmo. O que começa com a educação, ponto, né? A gente tem um sistema educacional também ainda muito deficitário, então eu acho que vem de muito lá atrás todo esse problema com a credulidade das fake news. Bom, mais uma vez agradeço pela atenção.